Olá, bem-vindos ao canal Observação e Exploração da Mente Existencial. Hoje, muito feliz em fazer essa gravação porque hoje eu acredito que a gente fecha a leitura do livro do Siddhartha. Vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo, mas eu acredito que a gente consegue fechar a leitura. Para quem chegou agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que existe um conjunto de vídeos a respeito do livro que está na playlist chamada Leituras. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo os links e também vou deixar informação na descrição do vídeo. E então acompanhe os vídeos anteriores. E para quem chegou agora e para quem está acompanhando o canal, mesmo que eu traga um resumo da história e faça reflexões, isso não impede que eu sugira que vocês leiam o livro, porque o livro tem muitos detalhes, ele é muito rico. Agora eu entendo porque ele foi bastante elogiado e premiado também, e seria facilmente, e eu coloco facilmente na minha lista de indicações. Mas bem, falando do livro, e eu vou acabar comentando mais sobre os dois últimos capítulos do livro, mas vou acabar falando do capítulo Filho, porque eu acabei não comentando muito no último vídeo. Então tem o capítulo Filho, tem um capítulo que chama On e tem o capítulo que chama Govinda, que fecha o livro. Bom, no vídeo passado a gente viu a travessia da Kamala e do filho dela, que também chama Siddhartha, que é o filho do Siddhartha, para o encontro deles, só que Kamala, picada por uma serpente, acaba morrendo. E eu queria fortalecer essa reflexão que eu tive, e que fica bastante claro até no livro, né? Não sei se vocês, ao lerem, vão ter essa mesma interpretação, de que o rio, e principalmente o Balseiro, ele acaba sendo um atravessador de mundos. Porque no momento que o Siddhartha, jovem, atravessa aquele rio, ele sai daquelas práticas de busca por iluminação, de busca pelo nirvana, e vai para as questões mundanas. Ele atravessa o rio e entra no mundo dos sentidos, no mundo do samsara. E ele decide abandonar o samsara, atravessa o rio de volta e volta para as práticas que ele tinha, se aproxima mais das práticas que ele tinha quando fazia parte dos samanas. Então, nesse sentido, o livro ele traz esses elementos de interpretação que são muito interessantes. E isso também acontece com a Kamala, né? Porque a Kamala começa a se aproximar mais dos ensinamentos de Buda, tanto é que busca ele, né? Faz uma peregrinação em busca do Buda e faz a travessia, sai do mundo do samsara, só que no caso dela, ela morre, né? E o filho, quando ele já chega... O filho não desejava sair do samsara, porque o filho, com 11 anos, quando ele chega e depois que a mãe morre, ele passa a morar com Siddhartha, mas ele se torna um filho muito rebelde, muito infeliz com a vida que ele começa a levar com Siddhartha. E Siddhartha, por meio de uma educação bastante gentil, bastante paciente, porque casava com a própria história de vida dele, ele não decide ser um pai severo, ser um pai autoritário. E o Vasudeva, que é o Balseiro, né, que autorizou, né, autorizou não, permitiu, autorizou é uma palavra muito forte, mas permitiu que Siddhartha morasse com ele, um já senhor, né? O Vasudeva, ele é muito tranquilo, ele se mostra muito tranquilo, muito paciente, observador, mas muito paciente com a situação do Siddhartha e com o filho morando com eles. O Vasudeva se ocupa com as atividades de balseiro, e o Siddhartha vai se ocupar com as atividades domésticas, de alimentos, de cuidar da casa em si, e para se aproximar do filho também. Só que o filho muito rebelde, muito até irado também com a vida em que o Siddhartha oferece para ele,
E a gente percebe então que o filho, ele não queria atravessar, né? Não queria atravessar o rio, ele queria viver aquele mundo do Sansara, viver aquelas questões mundanas. Então ele não estava pronto, e o Siddhartha fica numa reflexão de querer ser um pai, ou querer ter um filho que se despertasse para as questões que ele havia vivenciado e que ele gostaria que o filho compreendesse. E ele começa a ter uma dinâmica com o filho dele muito parecida com a que ele teve com o pai dele. E é muito interessante isso no livro também, porque a gente vai vendo a relação pai e filho de Siddhartha no começo da história, Siddhartha como filho, e agora Siddhartha como pai, muito parecido com o início da história. Mais uma vez, um ciclo se realizando, né? E outra reflexão que faz a gente extrair do livro e ficar muito claro na leitura é que todo aquele amor que o Siddhartha dizia que era dos tolos, que era aquele amor puro, um pouco ignorante, que ele se achava um pouco superior àquilo, pela primeira vez na vida o Siddhartha vai passar a amar o filho. Então ele ama o filho naquele amor mais puro, ingênuo que ele direcionava aos tolos. O filho foge, né, porque ele não aguenta, ele já não é mais uma criança, né, ele passa a morar, ele chega com 11 anos, passa um tempo, então ele já tem condições, aprende a atravessar o rio e atravessa o rio e foge no sentido de voltar para onde ele morava. O Siddhartha tenta ir atrás dele, mas sem sucesso. Primeiro com medo de que o filho possa sofrer, né? Mas depois refletindo que de fato o filho não fez muito diferente do que ele fez. E o Siddhartha começa a refletir sobre o que talvez o pai dele sentiu no momento em que ele abandonou a vida dos Brahmanes e foi peregrinar junto com os Samanas. Então, o que o Siddhartha faz em relação ao pai dele faz com que ele se coloque no papel do filho e se coloque no papel do pai, no momento em que o filho abandona ele, né? O Siddhartha filho abandona o Siddhartha pai. Então tem essas questões no livro que são muito emblemáticas, né? Sobre a vida, sobre os ciclos da vida. E o Vasudeva até comenta pro Siddhartha que a água corre como água, a juventude corre como juventude, e não adiantava ele exigir do filho aquilo que o filho não era, exigir do filho aquilo que ele era, e que não era o filho. E o Siddhartha, ele chega num momento de muita angústia, né, porque ele é um amor que ele tem por esse filho que ele não consegue se desfazer, e ele passa até a entender o que ele chamava de homens tolos, né, as pessoas de amor puro, as pessoas simples, né, e ele passa a se identificar com elas. Então ele entra num processo que antes ele se via inconscientemente ele se via superior aos demais em função das práticas dele, e ele passa a ter mais empatia por todas as pessoas, né? As pessoas mais simples até todas as pessoas, em função das dores que ele passa e do sofrimento que ele passa a ter por não ter a reciprocidade do amor do filho. Ele chega a querer voltar em busca do filho para a cidade, né, para a aldeia ou vila onde o filho, ele acredita que o filho foi morar, mas ele decide voltar e, na verdade, o Vasudeva vai atrás dele com 2 bananas, né, que era o que eles comiam, mostrando que o Siddhartha já fazia parte de uma outra realidade, não adiantaria ele exigir, porque aí ele estaria sendo justamente aquilo que ele não queria ser, que era autoritário, né? Como o pai dele talvez gostaria de ter sido com ele, ou como ele acreditava que um pai não deveria ser em relação ao filho, né? Então, ele percebe que aquele mundo que ele estava vivendo com o Vasudeva não era o mundo do filho, e nunca mais vê o filho. O fato é que a gente não tem mais menção do filho no resto do livro, e aí ele volta com o Vasudeva para trabalhar no rio, né, para cuidar do rio, e nesse retorno ele
a partir do momento que ele para observar os tolos, né, as pessoas que não tinham práticas de autoconhecimento, que não eram filósofos, que não buscavam iluminação, no momento que ele para refletir sobre que existe uma sabedoria nesse amor tolo também, existe uma importância na vivência que as pessoas têm e na forma como elas conseguem produzir conhecimentos, que ele passa a olhar para o Vasudeva de outra forma, identificando que Vasudeva de fato era um homem muito sábio, que era algo que ele não conseguia observar e identificar. E ele vai cada vez mais, isso a gente vai acompanhando ao longo, né, de o quanto ele vai admirando Vasudeva. Vasudeva chega um momento que já está bem mais idoso e decide, ele se percebe que não tem mais como viver como balseiro, e Vasudeva parte para a selva, né? Parte como se fosse em peregrinação. E na partida, o Siddhartha observa que Vasudeva tinha alcançado a iluminação. Ele olha para o Vasudeva e vê, e ele percebe que a arte de escutar, as práticas que ele tinha de ter o rio como mestre, como uma fonte de conhecimento sobre a vida, como o Vasudeva lidava com todas as pessoas que ele encontrava, né, ao longo das travessias, o Siddhartha percebe que de fato ele alcançou a iluminação, e na despedida ele vê no Vasudeva os mesmos semblantes que ele via no Buda histórico. É muito interessante essa virada, né, de perspectiva a respeito do que ele acreditava que era necessário para ser um homem sábio, para alcançar o Brahma e o Nirvana, para abandonar o Sansara, né, ou melhor dizendo, para integrar melhor o Sansara a essas buscas por iluminação. E depois disso, né, depois dessa despedida que o Vasudeva vai para a selva, passa-se um tempo, Siddhartha continua vivendo ali como balseiro, e quem decide atravessar, quem atravessa esse rio, esse mundo, é o Govinda. Existe uma situação que eu não lembro agora, porque o Govinda ele estava morando num terreno que era da Kamala, porque Kamala ficou muito rica e passa a doar terrenos, e ele mora no terreno da Kamala. Ele decide fazer a travessia do rio e ele tem um reencontro com Siddhartha. É o último encontro deles. Nesse encontro com Siddhartha, os dois já velhos, né, já anciões, se é assim que eu posso dizer. Nesse encontro com Siddhartha, mais uma vez Govinda não reconhece Siddhartha, Siddhartha reconhece Govinda. Aí o Siddhartha fala, né, que quem ele é, e conta toda a história dele. E Govinda fica buscando uma doutrina. Ele olha para Siddhartha, vê em Siddhartha semblantes de um homem muito sábio, mas fica questionando sobre como que ele, Govinda, poderia alcançar a iluminação, buscando uma doutrina. E Siddhartha vai deixando muito claro que as palavras não têm tantos significados quanto os gestos, e que a sabedoria não pode ser comunicada, ela precisa ser vivenciada. O livro ele vai se finalizando, né, e vai fechando nas reflexões do Siddhartha sobre a importância da busca por sabedoria, para além de dogmas, para além de regras, que isso é possível, mas também é possível você ter o rio como um grande mestre, que foi o caso dele, e que o problema de muitas doutrinas ou de muitas buscas é que elas partem de uma ideia muito unilateral, mas que a vida, a existência, o nosso ser, ele não é unilateral, ele é um todo, né? Não existe bem e mal, não existe escuro e claro, não existe um homem que é só Sansara, um homem que é só Brahma, existe a mescla, existe a união de tudo isso. Então, ele até comenta que o mundo que nos rodeia não é unilateral. E o livro se fecha com essas reflexões sobre existenciais, né? Sobre o todo, sobre a sabedoria, sobre a importância da natureza, das coisas, das pessoas. E eu fico aí com uma sugestão para que vocês leiam esse livro
E a gente vai continuar com o canal, com outro conteúdo, e eu espero ver vocês aí no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.